Turma de Gêmeos, sejam bem-vindos ao Júpiter Tarô. Eu sou a Raquel Barros e a gente vai conferir agora o que temos disponível para os próximos dias aqui para toda a turma de Gêmeos. Lembrando que ascendente e descendente também tá valendo, meus queridos. Bora lá? Que vem trazer? Quem vem trazer sustentação para essa mesa plena, mesa completa de Gêmeos, dos seres da natureza e dos elementais? Quem vem? Plenitude. Que lindeza, minha gente! Fazia tempo que essa moça não aparecia por aqui. Qual é o elemento a ser trabalhado para os próximos dias, meus queridos? Água, terra, fogo e ar. Qual é o elemento? Ar, na cigana. Olha que coisa linda. Vamos lá, meus amados. Vamos. Plenitude com a cigana. Super, ultra combina, né? Vamos ver o que ela vem entregar de sustentação. Conforme a gente vai abrindo as esteiras aqui, a gente vai entendendo. Queridos, é muito importante, enquanto eu embaralho a esteira aqui, já vou te pedindo, vem se conectando à mesa, traz seu assunto, seu questionamento, aí vamos ver o que vem de orientação, o que vem de recomendação, às vezes vem até um alerta, não é? Para aqueles nossos assuntos cotidianos, para a gente estar preparado para lidar com as questões da nossa vida. Bora lá? Quero te lembrar também que tudo que você precisa... Ui, já chega assim? Tudo que você precisa saber sobre a nossa esteira coletiva, que é essa aqui que você está consumindo, e sobre os nossos trabalhos particulares, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo tudo bem explicadinho, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, primeiro aqui. Nossa, que coisa mais linda, minha gente. Que coisa é essa de esteira, geminianos? Bora lá. Manifesto aqui também nossa gratidão a todos vocês, queridos, que têm estado aqui com a gente, certo? Que a espiritualidade te devolva de maneira quintuplicada tudo aquilo que você vem entregar pra gente aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá. Amados, que esteira é essa? Você tira a plenitude e você tira a cigana, entregando a energia, a movimentação de ar aqui. Você tira, já abrindo a sua esteira, você tira o brinde à vida, que é a celebração, ou diria a vocês, a maior das celebrações, no 9 de copas. A gente encerra com a floresta. Eu tenho no corte ancestral baú, caminhos e floresta. É o seguinte, bora lá, o 9 de copas fala disso também para você, na associação dele com a criança. Você semeou, ó, a semente lunar. Você semeou muitas coisas, e a maioria delas, você tem a sensação de que semeou e o vento levou. Levou nada, queridos. Olha o baú e a criança aqui para te dizer, em silêncio, no oculto, a espiritualidade trabalhou por você. A magia da vida esteve presente quando você estava desanimado, cansado, eles estavam atuando. O que nos fala aqui é de uma celebração de coisas importantíssimas que chegam para a tua vida. Então tem relacionamentos e tem... mas sabe aquilo que vem para gente? Olha que lindo isso aqui. O olhar positivo e a espiritualidade. Vem uma movimentação aqui, amados, de na tua linha de presente, tem algo que você vem desejando há um tempo. Tá me vindo aqui 5 anos, entre 5 e 3 anos, tem coisas aí que você começou a fazer. Pouquinho antes da pandemia tinha vindo, depois da pandemia você começou a dar força para algumas coisas, mesmo que com outra roupagem, de um jeito diferente, porque a pandemia tirou tudo do lugar, não é? Aqui nos diz o seguinte, nós temos um tempo de colheita para você. E esse tempo de colheita, ele chega a partir de uma novidade que ela chega miúda, ela chega quase silenciosa. E isso vai explodir de um jeito que você nem imagina. Então, nós podemos estar falando de um relacionamento, por exemplo, um relacionamento afetivo, que começou de uma maneira pequenininha, como se fosse pequenininha, maneira de dizer, é assim, muito sutil, muito delicada, muito silenciosa, como eu disse. E, de repente, coisas enormes aconteceram a partir daí. E acontecerão, já vem acontecendo, né? Isso já está arrematado de algumas semanas, porque quando sai o baú para a gente, é algo que já começou a ganhar forma e é algo que vai se intensificar a partir de agora. Vamos lá, o olhar positivo. Eu sempre gosto de trazer uma nova reflexão sobre o olhar positivo. Amados, vocês sabem disso, quem já está com a gente aqui há bastante tempo, nem de longe a gente está falando do olhar positivo do gratiluz, né? Então o outro está morrendo de fome ali do meu lado. Ai, mas a minha vida segue plena. Não, não é disso que a gente está falando aqui. O olhar positivo fala
da nossa capacidade de olhar a nossa própria vida de maneira vou mudar a frase. Aprender a olhar a nossa vida como aquilo que está por trás do que eu estou vendo. Tem uma expressão que eu sempre usei, e Jesus na Bíblia usava isso, para quem tem olhos de ver. Do que ele estava falando? De quem é capaz de enxergar muito além. Eu não digo enxergar o todo, porque eu não acredito que nenhum de nós neste planeta esteja em condições de enxergar o todo. Mas é certo que existem pessoas que conseguem enxergar muito, muito além do que a gente consegue. O olhar positivo é esse. É a capacidade de, ó, a semente lunar. Semente, gente, ela brota em silêncio. Ou a semente, quando ela tá rasgando o solo, quando ela tá no processo de romper a semente, ela tá lá de baixo esperneando, na mimiseira que a gente costuma fazer, na reclamação que a gente costuma fazer. Ai, como custa arrebentar essa semente. Não, ela tá em silêncio ali, fazendo o trabalho dela. O olhar positivo é reter aquilo que não vai contribuir com a nossa história. Então, é a rabugice, é a resmunguice, é a maledicência, sair de casa com o espírito armado, né? Então, assim, é esse olhar positivo para a vida. É entender que eu não vejo 90% do que está acontecendo. Então, eu devo silenciar essas inquietações de uma alma ferida, tá certo? E silenciar não quer dizer abafar, só quer dizer aprender a ser econômico com as palavras que não podem gerar nada de positivo para nossa vida. Então, aqui, tanto que você tem o olhar positivo e o baú, os dois associados estão nos dizendo, é tanta coisa em silêncio. É tanta coisa no oculto, na magia da vida acontecendo, que você não faz ideia, tá certo? E sinto que isso é algo que eu preciso de trazer aqui, tá bom, amado? Leva para o teu contexto, você vai saber por que isso está sendo necessário. Nós temos, na tua linha de disponibilidade energética, a gente tem o seguinte, tem o As de Pentáculos, e não é a primeira vez nessa rodada de leituras que ele está associado à montanha. E a casa está nos falando do quê? Estruturação, concretude. Esse moço, o servo, ele representa, queridos, desde que o mundo é mundo, o servo é cultuado como uma força divina, uma força sagrada. Queridos, ele traz entre os chifres o brasão. Ele está falando do quê? A bênção que ele vem entregar da espiritualidade, que chega na matéria para se concretizar. E aqui traz a palavra final. Reestruturação, restauração, consolidação, é uma energia de concretude. Veja que tem um portal, e quando você passa por esse portal, tem a casa linda ali. Você passou por esse portal, olha a semente aqui para te dizer isso. Olha o caminho livre. Olha o caminho livre aqui. Então, você construiu histórias, você semeou e você segurou suas ondas. Naquelas vezes em que qualquer pessoa teria jogado a toalha, você estava ali para fazer o que você precisava ser feito. No ambiente profissional, no negócio, nas parcerias que você tem, nas amizades que você tem, nos teus relacionamentos afetivos, amorosos, familiares. Tá me vindo aqui uma turma de gêmeos com algumas histórias familiares bem intensas. Vamos usar essa expressão aqui, tá bom, amados? E aqui nos diz o quê? Você segurou as suas ondas. Você soube, e mesmo quando você não sabia exatamente o que fazer ou como fazer, você respirou, seguiu o seu caminho e você se sente hoje, mesmo que dentro do panorama geral você se sinta ainda atrelado a determinadas situações, dentro de você, você se sente livre. Porque aqui é a semente que rompeu o solo. Seja lá do que for que a gente está falando e você sabe, você rompeu o solo. Você ultrapassou isso. Não à toa essa esteira abre com esse carinha aqui, que é maravilhoso. Na sua energia disponível para o futuro, você tem o Ás de Espada com o rato. Aqui claramente nos diz, ui, me arrepiei. Houve um corte espiritual de alguma energia bem bizarra, vamos usar essa expressão, tá? Houve um corte espiritual. Aqui nos fala, sabe o que eu vejo? Muita turma de gêmeos agindo diferente. E aí as pessoas no entorno não souberam exatamente lidar com essa pessoa agindo diferente, tá? E aí, antes criticavam porque você fazia, agora criticam porque não faz. Não sei por que tá me vindo tô recebendo essa informação. Aqui me diz a espiritualidade cortando esse tipo de interferência sobre você, sabe? Aquele, qual é o peso do que vão pensar, do que vão falar de mim? Gêmeos já tá, tipo, em outro lugar. Ixi, deixa pra lá, porque se eu for seguir isso aqui, eu não saio do meu lugar. Tem essa informação aqui, amados, para vocês. Aqui, a gente tem a colheita. E é muito importante te falar que você tirar a floresta e a montanha aqui, não só vem falar pra gente de novo de plenitude e abundância, né? Tem uma energia gigantesca de Oxóssi aqui, e de Xangô, não bastasse você ter Xangô aqui, tem de novo isso. Nós estamos falando de justiça divina, nós estamos falando do direito sagrado de colheita, é disso que nós estamos falando. Então, tudo aquilo que você começou a cortar, a modificar, a aprender a controlar a sua boca, porque eu lembro quantas vezes veio há alguns meses, fica quieto,
engole um sapo agora, porque isso vai te trazer uma tonelada de sossego. Sabe, assim, aqui nos traz a espiritualidade zelando por você. E nesse momento, a vela acesa, lembra que vela acesa uma vela acesa é um portal. Ela não é uma vela acesa, ela é um portal dimensional. E aqui nos fala disso. Você tem a abundância que está pronta para chegar para você, a partir de coisas lindas que você semeou. Busca na memória de 5 a 3 anos atrás, o que foi que você quis emplacar aí, o que foi bem remodelado, sim, certamente, porque os tempos são outros, mas vem histórias aqui muito bacanas de serem vividas, tá bom? Bora lá para nossa segunda esteira, queridos, vamos ver o que a gente refina. Cigana vem representada total aqui, amados. Lembra que cigana fala de transição, de transcendência, de transformação, de riqueza, de negociação. Nós estamos falando de muita coisa aqui. Isso é um arquétipo extremamente poderoso. Amados, enquanto a gente disponibiliza aqui a segunda esteira, vamos refinar o que a gente tem aqui. É importante também te lembrar que tudo aquilo que você deixa aqui pra gente é muito significativo. Então, bora lá. Amados, eu preciso de uma coisa de vocês que não te custa nada, é gratuita e é um ato de gentileza muito valioso pra gente. É gratuito para você, mas valiosíssimo pra gente. Teu like, tua inscrição e teu hype. Tem um botãozinho aqui de baixo que tem uma estrelinha à esquerda e tá escrito hype, HYPE. Amados, não te custa nada e é muito importante, muito valioso aqui pro nosso canal. Tá certo? Sei que eu posso contar com vocês como a gente sempre contou por aqui. Bora lá? O que mais que a gente tem? Vamos ao corte espiritual por aqui. Corte espiritual são os guias, tá? Os nossos guardiões. O que eles têm pra gente? Vamos lá, meus amados. Adoro. Libertação. Aqui me vem o seguinte. Você passou um tempo, ó o labirinto, passou um tempo com a mente muito enevoada, muito tumultuada, e às vezes não estava nem tumultuada, é como se estivesse num limbo. Tipo, eu tô acordando daquele sono pesadíssimo, né? Sabe o sono depois da balada, que a gente acorda piscando assim, descabelado, não sabe exatamente onde tá? Então, me vem essa energia aqui, turma. E aqui, aí na sequência, vem a estrela. Olha que coisa linda. Ela vem dizendo duas estrelas. Veja que essa estrela, inclusive, ela vem dentro da mandala dos signos, que ela fala o quê? O tempo, veja, ela parece uma bússola, ela faz lembrar uma bússola. O tempo desse processo de não saber exatamente, não entender, não conseguir olhar com clareza, ou não ter uma clareza sobre as situações, esse tempo terminou, tá? Bora lembrar que isso aqui é uma leitura coletiva. Esse tempo de mente enevoada se encerrou. Aqui diz pra gente de uma grande expansão que chega na tua vida. Então vamos lá. Raquel, de grana eu tô sossegada. Eu tô atrás mesmo de um relacionamento bacana. O que nos traz aqui? Movimento fluido, movimento abundante. E a cigana está aqui para te dizer que a abundância que você precisa é a tua abundância, e cada um de nós tem uma. Tem uma necessidade específica, urgente, ou a que mais grita dentro de nós. Aqui, amados, nos fala de um momento de intensa fluidez para você. A cegonha, ela fala de uma turma de gêmeos encontrando o seu lugar dentro de si mesma, e dentro de si mesmo, e que isso vai se refletir no teu entorno agora. Então, é se conectar às suas tribos reais, se conectar aos seus amores de verdade, se conectar às coisas que fazem sentido para tua alma. Porque essas energias falam disso, o que faz sentido para tua alma, onde eu vou me sentir produtivo, realizando coisas bacanas para mim, para minha vida, para o meu entorno. E aqui, queridos, o sol, ele vem nos falar, o que eu falei de clareza? Né? Porque aqui a gente não passa vergonha, não. Não falei a mente enevoada, finda. Então, você tem a mente enevoada aqui, você tem essa estrela que vem dizer o tempo disso se encerrou, que é quando a gente ainda está entendendo os cenários, ainda está precisando se ajustar psiquicamente, inclusive, com as coisas da nossa vida, e o sol vem dizer, agora você vai ter clareza de algumas coisas, tá? Você não perdeu o tempo. O guardião me ensinou isso há alguns anos. O tempo perfeito é o tempo perfeito das coisas. Então, agora você está amadurecido para isso, não importa a tua idade. Agora você sabe o que a espiritualidade precisava saber. Esses dias eu tive uma conversa com uma mentorada, uma pessoa querida, e ela falou, me sinto tanto como se eu perdi tanto tempo. Não, não, meu bem. Porque se você tivesse recebido algumas coisas que você deseja tanto lá atrás, fala a verdade, você não teria metido os pés pelas mãos? Mas é qualquer um de nós. Quantas vezes a gente não olha para trás numas experiências e fala, nossa, que oportunidade que eu perdi. Ai, não soube me comportar, não soube conduzir, não soube como reagir. Agora a gente sabe, queridos. Ui, me arrepiei. Agora a gente sabe, amados. Agora a gente sabe. Então isso chega para você. Respira fundo e solta os não foi, os porquê. Respira fundo e solta. Porque agora, olha o que você tem aqui, a carta da libertação.
E a carta da libertação, porque ela olha para a lua plena e ela tá na banheira na água. Nas minhas emoções, eu sou capaz de olhar o oculto e eu consigo entender algumas coisas. Eu consigo reagir de maneira diferente. Eu tenho meio grama de sabedoria, né? Porque o gratiluz vende para você aí uma sabedoria inalcançável. Só mudou o discurso religioso, mas continua a mesma coisa, um cenário inalcançável. E a vida se trata daquilo que é possível para nós agora, no maior esforço. E é aqui que a gente constrói o impossível. Eu estou fazendo o máximo do que eu posso. O resto são dinâmicas de reinos que a gente não consegue enxergar. Mas aqui eu estou honrando a história que eu estou escrevendo. E esta carta, ela fala exatamente disso. É a libertação de olhar e falar: daqui uns meses, acho que eu vou melhorar essa frase. Volta aqui para me dizer, Raquel, eu não esqueço daquela leitura de maio que dizia: quando terminar o ano eu vou falar, agora eu entendo porque tal coisa só chegou nesse momento, porque tal coisa, tal situação, houve um distanciamento e depois uma reaproximação, ou um distanciamento com uma ruptura, como a minha vida melhorou, ou na reaproximação, como foi mais amadurecido, mais bonito, ou quando eu recebi tal convite para tal trabalho, para tal coisa, eu estava num outro contexto, porque eu já tinha aprendido algumas liçõezinhas ardidas. Vocês vão me dizer isso no final do ano? Então, queridos, e não é porque só vai acontecer no final do ano, não, amados. Já vem se construindo na espiritualidade. Concretude se constrói lá muito antes de chegar aqui. Lembra? Assim como que está dentro, está fora. Assim como que está embaixo, está em cima. Ou seja, são histórias que a gente vai alinhavando. E lá na frente você vai ter essa consciência. Bora, meus queridos, puxar agora a nossa runa mágica. Qual é o aconselhamento prático para a turma de Gêmeos? Vamos ver o que tem. Adoro movimento de ar e de água. Tem que ter, né? Para Gêmeos. Ar. Queridos, aqui a gente tem onda e aqui a gente tem furacão. Nós estamos falando aqui de movimentação de ar em várias velocidades. É o seguinte por aqui. E a gente sabe, né, Gêmeos? Teve uma vez que uma querida escreveu: meu Deus, como é que aquieta a mente de um geminiano? Então, assim, queridos, eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui para vocês entenderem. Quando a gente chama a égide de Gêmeos, como é que ela chega para a gente, tá? Daquilo que é a nossa compreensão, como ela se apresenta para que a gente possa entender qual é o movimento. Quando a turma de Gêmeos chega, a gente vê o planeta Terra. Imagina as explosões magnéticas como aquilo alcança. Só que a gente vê aquilo dando a volta na Terra e se chocando. E quando se choca aqui do outro lado, se encontram, né, essas energias que foram repartidas, esse movimento é o movimento que a turma a égide de Gêmeos mostra pra gente, tá? Toda vez que eles se aproximam, é essa cena que vem na nossa cabeça. Queridos, eu sei o que é agitação mental, que a gente tem uma zarruela meio solta aqui também. Não sou geminiana, mas tenho uma zarruela meio solta. Mas meu pai era geminiano, tipo, égide inteira, no muito legal e no nem tão legal, no desafiador. E aí, uma coisa que eu aprendi pra minha vida, até como praticante de yoga e grande estudiosa de filosofia hindu, respiração e tudo mais, quando você estiver nesse... Feche os olhos. Não tem como você ignorar pensamento. Ah, não pense em nada. Não existe, blá, blá, blá. Só não se foca. Deixa passar. Deixa passar. Quando você volta e você abre os olhos desse processo, depois de alguns minutos em silêncio, aquilo está aqui. E aquilo te dá essa clareza que você está buscando. Certo? Então não está perdido, querido, querida, porque você é uma merda. Está perdido porque tua natureza é assim. Mas essa natureza potente, vigorosa, gera coisas lindas no mundo também. Então, isso é uma característica que você tem. Vamos aprender a lidar com isso com leveza? Tá? Então, começa. Raquel, se eu fizer isso, eu tenho até um ataque cardíaco de tão ansiosa que eu sou. Encontra teus meios de se pacificar. Sentar no chão, andar descalça, aterrar. Gêmeos precisa muito de terra. Aterrar. Quando você aterra, traz você para um outro jeito de ver as coisas. Tá certo, querido? E aqui, por que ela traz o ar? Porque a espiritualidade não brinca em serviço, ela tá falando desse movimento. É desse movimento. E esse movimento é o movimento que te guia, te impulsiona, te leva adiante, queridos. Eu não costumo compartilhar muito, né, como as égides chegam, mas para mim elas chegam dessa maneira. Tá certo, queridos? Pensa nisso. É uma turbulência, sim, é uma turbulência, mas é uma potência gigantesca. Então imagina se eu conseguir pegar um tantinho dessa energia linda que gera, que expande, para onde eu posso ir? E aí, com gentileza consigo mesmo, se dando permissão para experimentar coisas que você nunca experimentou, no sentido de não vou dizer se tranquilizar, não sei se eu gosto dessa palavra aqui, mas vamos dizer, encontrar teu eixo, tá certo? Aí o teu eixo, tua velocidade, teu jeito, isso pode ser funcional para você, percebe? Que é uma força que se eu souber, é feito força de ira, força de raiva.
Se eu souber direcionar isso, transforma a minha vida, tá bom? Vamos lá, meus queridos? A gente vai puxar agora para a linda turma, para a égide de Gêmeos, meus amados. O que que a gente tem por aqui? Amados, olha só. No oráculo da guardiã, irradiada em guardiões e guardiãs da nossa turma de Gêmeos. Tem um casal de geminianos, os dois. É um barato. É um barato. Amicíssimos, assim, gente querida que eu conheço há mais de 20 anos. São maravilhosos. Bora lá? Bora lá? O que a gente tem? O que a gente tem para Gêmeos? Da onde? Do fundo do deck. Aprendizado. Porque aqui eu não passo vergonha. Eu gosto de repetir essa frase. Sua maior lição agora é se proteger do caos alheio. Carregue só o que é seu. Quando se permite ser envolvido em confusões alheias, você está atrasando sua vida. Mantenha sua atenção exclusivamente no que é importante para você. Vou ler de novo, né? Capim dourado. Antes que você ache que é para vizinha, para coleguinha do trabalho. Aprendizado. Sua maior lição agora é se proteger do caos alheio. Carregue só o que é seu. Quando se permite ser envolvida em confusões alheias, você está atrasando sua vida. Mantenha sua atenção exclusivamente no que é importante para você. Gente, imagina essa visão que a gente tem quando a égide se apresenta. A gente se envolvendo ainda não bastasse os nossos burego-dego, a gente ainda está indo lá buscar dos outros, porque o nosso não é suficiente. Traz isso para tua mente. Não à toa vocês tiraram isso aqui do aprendizado. É o convite para se centrar. Mas não centrar na conversa de rede social do teu tantinho, do que é possível para você agora. Tá certo, queridos? É isso. Deixo vocês com essa leitura, com esses aconselhamentos, com essa movimentação energética linda que foi construída aqui. Claro, preciso reforçar e te lembrar, porque é o assunto da vida cotidiana também, é importante. Por favor, nos retribua, contribua com teu like, tua inscrição, teu hype, como a gente te solicitou. Bora manter essa dinâmica ativa e bacana por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, fique bem, esteja bem. Garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande, boa semana para você.